Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28 e versículo de número 20, que diz assim: Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava com Salomão. Aqui você vai ouvir o rei Davi dizendo: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, aleluia. Não temas, o Senhor diz para você hoje, não temas. Realmente Deus chamou você para algo grande. Você tem visto algumas batalhas, algumas impossibilidades na sua frente e você tá ficando com medo, mas o Espírito Santo diz para você: não tenha medo. As palavras que Davi disse para Salomão, Deus está dizendo para você hoje: não temas, seja forte, seja corajoso, porque grandes coisas serão feitas através da sua vida. Deus escolheu você mesmo incapacitado, Deus escolheu você mesmo pequeno, pequena, que não tem influência, que não tem quem fale por você, você mesmo que não nasceu em berço de ouro, você mesmo que não tem ninguém para te indicar. Foi você que foi escolhido, que foi escolhida por Deus para uma grande obra. Deus escolhe pessoas, aleluia, que ninguém dá nada, para fazer a obra dele. Deus havia escolhido Salomão para a construção do templo e ninguém poderia revogar isso. Declare comigo: Deus me escolheu para uma grande obra, eu serei forte e corajoso. Deus me escolheu para uma grande obra, eu serei forte e corajoso. Irmão, todas as vezes que Deus tem algo grande para fazer na nossa vida, Ele vai nos capacitar para aquilo. Se Ele diz que você vai entrar em uma faculdade e que você vai passar e que você realmente já se tornou o que Ele falou que você se tornaria, você pode ter certeza, você já está com o diploma nas mãos, pode ver pelos olhos da fé que você já passou. Se Ele diz que você vai se tornar um grande pregador da palavra, você pode ter certeza, Ele vai soprar o teu nome, aleluia, por toda a terra, por onde Ele quiser. Ele vai abrir o seu entendimento para a palavra e vai fazer com que você se torne um grande pregador, como Ele falou. Se Ele diz que você vai ser um pastor, você pode não ter influência, não ter quem te indique, mas Deus faz com que pessoas se agraciem de você para que você seja levantado a pastor. Porque Deus, Ele é um Deus, aleluia, que Ele capacita. Ele abre porta de emprego para pessoas que estão me ouvindo agora sem capacidade. Você não tem capacidade de entrar naquela empresa, né, mulher? Você não tem capacidade de entrar naquela empresa, né, homem? Mas Deus hoje está te capacitando, porque não é sobre você, é sobre, aleluia, a presença que você carrega. Declare comigo: a presença de Deus vai comigo. A presença de Deus vai comigo. Aonde Deus designou para a sua vida, Ele vai à sua frente. E até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Você vai observar, aleluia, Davi dizendo para Salomão: seja forte e corajoso. As palavras que Deus disse para Josué, quando Josué estava prestes a introduzir o povo na terra que mana leite e mel: seja forte e corajoso, ei. Só os fortes e corajosos vivem os propósitos de Deus na terra. Eu vou repetir. Só os fortes e corajosos vivem os propósitos de Deus na terra, porque não é fácil. Nós sabemos que vai haver levantes, nós sabemos que vai haver intervenção, o inimigo vai tentar para que você venha paralisar, mas só que você tem que entender que existe uma palavra sobre você. Existe um Deus que já, aleluia, trouxe algo sobre a sua vida, uma presença, uma essência. O Senhor vai contigo, abrindo porta, desfazendo o mal. Então você não pode temer, você só tem que ser forte e corajoso. Você só tem que entender que quem faz é Deus, Ele que te capacita. É Ele quem vai colocar você onde Ele te prometeu. Nós nos frustramos, irmãos, quando olhamos para a nossa estrutura e pensamos como é que nós vamos fazer, porque não somos nós que fazemos. E é isso que muito ser humano tem que entender, que não é sobre a sua força, porque tem muita gente, irmãos, querendo roubar a glória de Deus, achando que é Ele e ela que entrou, que é Ele e ela que fez, que o ministério é abençoado porque Ele e ela fala bem, que Ele e ela está na empresa porque são bons, estudaram. Eu não estou tirando os méritos do estudo, eu não estou dizendo que a pessoa não tem que se esforçar. Você vai observar Davi dizendo para Salomão: seja forte, se esforce, seja forte e seja corajoso. Mas você tem que entender, aleluia, que não são, aleluia, as armas que você tem na mão que vai fazer você entrar onde Deus falou que você entraria. Não é você próprio, não é o que você tem, mas é o que Deus lançou sobre você, é a palavra que você carrega.
Você pode ter, irmãos, os melhores estudos, a melhor faculdade, você pode ter... Se você não tiver uma palavra de Deus, não flui. Não acontece mais. Você pode não ser talvez nem tão estudado, você pode ter recebido uma palavra tão grande, tão forte de Deus, que isso te amedronta e você diz: Senhor, como é que eu vou entrar naquela empresa? Senhor, como é que eu vou entrar naquela faculdade? Senhor, como é que eu vou ser ungida pastor? Senhor, como é que eu vou tomar conta daquela congregação? Senhor, como é que eu vou ser uma missionária da tua casa? Senhor, como é que eu... E Deus está dizendo: não queira entender como é que será, somente seja forte e corajoso. Somente tenha coragem, aleluia. Um dia também o Senhor disse para Paulo: coragem, Paulo, tenha ânimo, aleluia. E Deus está dizendo para você: tenha ânimo, aleluia, tenha coragem. O Senhor disse para ele: como 10 testemunhas a meu respeito em Jerusalém, importa também que deis em Roma. Ou seja, você vai chegar um dia eu designei, você só precisa ser forte. É claro que vai haver embates, irmãos, vai haver lutas, adversidades, para que a gente assim não receba o que Deus nos prometeu, para que não seja concluído. Ou você acha que não houve levantes, para que não houvesse a conclusão do que Deus tinha na vida de Salomão? Claro que sim. Ou você acha que os medos não veio sobre a vida dele? Claro, ele era ser humano como nós. Foi tanto que ele pediu ao Senhor sabedoria para julgar o povo, porque ele disse que ele mesmo não conseguiria pela sua força. Ele soube reconhecer que aquela missão era muito grande. Então nós temos que saber reconhecer que a missão é grande, mas o Deus que nos chamou é maior. E a partir do momento que somos capacitados por Ele, o impossível acontece. O improvável acontece, porque não somos nós que fazemos algo, aleluia. Não é a nossa força. Não é Débora que entra, não é João, não é Maria, não é Josefa, não. É Deus que vai na nossa frente. É Deus que faz com que pessoas se agraciem de nós. É Deus que faz com que a gente tenha, né, uma boa eloquência. É Deus que faz com que a gente fale as palavras que a gente fala assim: meu Deus, como é que eu falei aquilo? Meu Deus, como é que eu conversei daquela forma? Eu não sei nem falar direito, mas na hora assim sumiu a timidez e eu soube me expressar e aquela vaga já é sua. Porque não é sobre você, mas é sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus que te chamou para uma grande missão. Então todas as vezes que Deus chamar um homem ou uma mulher de Deus para uma grande missão, vai ter que ser forte, vai ter que ser corajoso, vai ter que deixar o medo de lado. Porque a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor disse para Gideão que muito era o povo que estava com ele. Então os covardes e medrosos tiveram que voltar. Uma parte foi os covardes e medrosos. Então o Senhor, ele não trabalha com gente covarde, gente medroso, mas você tem que ter fé. Você tem que agir pela fé, mesmo que venha o medo, mesmo que venha a incerteza. Lembre dessa palavra que Davi disse para Salomão: seja forte e corajoso. Lembre das palavras que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Lembre das palavras que o Senhor disse para Paulo, aleluia, tenha ânimo, tenha coragem. Deus te trouxe aqui para te animar, para que você se levante, para que você compreenda que não é a sua força que te introduz em alguns lugares, mas é a palavra de Deus. Mas é Deus, aleluia, porque é Ele que faz, porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele cura. Eu vou te falar uma coisa: Ele continua sendo o mesmo, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele capacita. O Senhor não escolhe gente que é capacitada, gente que nasce em berço de ouro, não. A Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. E as que não são, para mostrar para aquelas que são, que elas não são nada. O Senhor envergonha os sábios, irmãos. O Senhor envergonha aqueles que acham que sabe de alguma coisa, aleluia. E pega aqueles que ninguém dá nada e aceita entre os príncipes, porque Ele faz assim. Quando o Senhor escolheu o rei de Israel, Ele não escolheu da casa de uma linhagem real, mas Ele escolheu lá de trás das malhadas. Ele não escolheu um que era soldado de Saul, não. Ele escolheu o filho de Jessé que estava cuidando das ovelhas. Ele foi no mais simples, ele foi no mais improvável. Ele foi naquele que estava esquecido, que ninguém convidou para participar daquele banquete, que para o ser humano era insignificante. Talvez você é insignificante para o ser humano, para algumas pessoas da sua família, da sua parentela, da sua igreja. Talvez te desprezam, te olham com um olhar de nojo, não te convidam para alguns banquetes, enfim. Isso te entristece, mas Deus está dizendo: é porque você é minha escolha. E você pode observar, as pessoas que são escolhas de Deus, geralmente elas são excluídas. Geralmente ninguém gosta, geralmente elas não andam em bando, elas não andam em grupinhos, em agonia. Você pode observar. Quem tem um grande chamado de Deus, quem Deus escolheu, aleluia, para a salvação, para ser separado, não adianta tentar, ó.
se entranhar, porque quando tenta não dá certo. Pois é. José também foi tirado da casa do seu pai, do meio dos seus irmãos, e foi viver sozinho. Tava ali em uma terra estranha, não conhecia ninguém, irmãos. Foi vendido como escravo, foi parar dentro de uma prisão. Tudo ali, só ele e Deus. E muitas vezes na nossa caminhada será somente nós e Deus. As pessoas não vão nos dar credibilidade. As pessoas não vão nos querer por perto. Geralmente quem conhece a sua história não vai te dar credibilidade. Você lembra de Jesus? A Bíblia diz que os nazarenos, as pessoas de Nazaré, eles não aceitaram o testemunho de Jesus. Eles não aceitavam, eles não criam naquilo que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus pôde curar, se não uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus ainda tinha que colocar a mão para curar. Jesus não podia lançar a palavra porque eles não tinham fé, eles não criam, eles não acreditavam. Eles olhavam e diziam, mas ali não é o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria? Então eles olhavam para Jesus não como um escolhido, um que foi escolhido por Deus, o Filho de Deus, não. Eles olhavam para Jesus como um que cresceu ali comum, mas Jesus não era alguém comum. Jesus é santo, é poderoso. Então até o próprio Jesus ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E Deus está dizendo para você, aleluia, você foi rejeitado, você é excluído de algumas mesas, algumas pessoas não gostam de você, algumas pessoas não te compreendem, pensam até que você quer ser melhor, porque às vezes nós nos separamos não porque queremos ser melhor, mas é porque Deus nos direciona. É porque Deus designa que a gente tenha uma separação, que a gente seja diferente. E tem pessoas que não vão nos entender. Tem pessoas que não vão compreender. Tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que não vão aprovar, ainda vão criticar. Então, no meio aí desse percurso, de você receber de Deus uma bênção, de Deus assim te entregar algo grande, de Deus te chamar para algo grande, vai haver rejeições, vai haver nãos, vai haver perseguições, vai haver portas fechadas, vai ter gente querendo tomar o que é seu. Salomão passou por isso. O irmão dele tentou usurpar o trono dele. Então você vai observar, irmãos, que às vezes vai ter combates até dentro de casa. O próprio sangue vai se levantar contra quando somos escolhidos por Deus. Mas o que Deus diz pra você é, eu nunca disse que seria fácil, minha filha. Eu nunca disse que seria fácil, meu filho, por isso seja forte e corajoso. Deus não vai mandar ninguém ser forte e ser corajoso se for fácil, irmãos. Não vai ser fácil, mas nós sabemos que vai ser prazeroso. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos recompensa. Porque Deus é o Deus que nos fortalece, Ele nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. E se você for ficar olhando aí, aleluia, para o tamanho dos questionamentos que tem dentro de você, das impossibilidades que tem na sua vida, se você for ficar olhando para o tamanho dos nãos que você recebe, se você for ficar olhando realmente para a tua impossibilidade, para o seu cenário, você vai se abater, você vai parar, você vai desistir. É por isso que você tem que olhar para a palavra de Jesus, que é ser forte e corajoso. Deus está lançando a palavra na sua vida e você tem que fazer como Josué, se levantar, se animar no Senhor e fazer o que Deus chamou para fazer. Você tem que fazer como Davi, se levantar, se animar, ouvir as palavras do seu pai, né? Salomão, perdão, não Davi, mas Salomão ouviu as palavras de Davi e você vai observar que ele se levantou, ouviu as palavras de Davi, seu pai, e foi obediente, e foi forte, foi corajoso e concluiu a missão. Então Deus te chamou como Salomão que conclui missão. Deus chamou como Josué que conclui missão. Deus chamou como Paulo que não foge da missão. Então não fuja do que Deus tem com você para a sua vida por causa dos embates, por causa dos levantes, por causa das rejeições, por causa das impossibilidades, por causa dos obstáculos, por causa da perseguição. Porque haverá lutas, mas há vitória. A vitória é certa na vida daquele e daquela que resolve, que escolhe estar debaixo da palavra que Deus lançou. Declare comigo, eu vou aceitar o que Deus tem pra mim. Eu vou aceitar o que Deus tem pra mim. Porque tem pessoas, irmãos, que deixam de viver as bênçãos de Deus porque tem medo. Tem medo do que vai se levantar, tem medo do que vão falar, tem medo do que vão, assim, falar de você, se vai ter conversa, se vai ter fofoca, se vão te aceitar. Nem Jesus, que é perfeito, irmãos, as pessoas se agradavam dele, nem todo mundo se agradou dele. Imagine nós que não somos perfeitos. Jesus não deixou de cumprir a missão dele, não. Ele cumpriu a missão dele com excelência. O de Nazaré rejeitou ele aqui foi para outras cidades. Quem perdeu foi quem? Foi o de Nazaré.
Quem perde é quem te rejeita, irmãos, que não pode estar perto das bênçãos que Deus vai te entregar. Quem perde hoje é quem te diz não, quem fecha a porta, quem não te convida para os banquetes. Não se entristeça com isso. Deus te trouxe aqui para que você entenda, quem carrega grandes projetos vai ser rejeitado. Está na Bíblia, irmãos, está escrito, Jesus foi rejeitado, José foi rejeitado, Davi foi rejeitado, e muitas vezes você vai ser rejeitado, você vai ser rejeitada, Jefté foi rejeitado. Quando Deus tem algo grande na sua vida, você vai passar por rejeições, mas lembre-se, Deus me chamou para ser forte, para ser corajoso, e eu vou viver o melhor de Deus, porque eu escolho olhar para o Senhor e não olhar para os homens. Se você quer essa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.